todos. Esse vídeo eu estou fazendo para dar um pouco de contexto, né? Por que eu criei esse canal, quem sou eu, né? Meu nome é Pablo Cotcifes, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, normal. Fui criado na religião católica, como a maioria das pessoas aqui no Brasil. Estudei, sou de classe média, né? Tive a oportunidade de estudar fora do país também, morar fora do país. Eu nasci na Argentina, morei até os 9 anos de idade lá, depois morei vários anos no Brasil, depois morei uma temporada de 5 anos na Inglaterra e depois eu voltei para o Brasil, né? A maior parte da minha vida é no Brasil, sou brasileiro, me naturalizei. Minha profissão eu sou biólogo e trabalho em uma grande empresa, trabalho com a parte de meio ambiente, de licenciamento ambiental. Esse é um descritivo assim da minha vida, né? Mas isso vai na raiz do porquê que eu criei esse canal. Eu era uma pessoa até 2016 que, vamos dizer assim, eu tinha uma postura religiosa agnóstica. Eu era agnóstico. O que é o agnóstico? O agnóstico é a pessoa que se considera aberto do ponto de vista de não ter uma crença, né, de não ter uma fé, mas ele está aberto do ponto de vista que tudo bem, ele não está preocupado se existe ou se não existe, vamos dizer assim, o mundo espiritual e a vida espiritual, né? Então é aquela pessoa que não tem certeza, diferente do ateu. O ateu, ele coloca uma certeza, não, só tem o mundo físico, quando a pessoa morre, pronto, acabou, isso é o ateu. O agnóstico diz assim, eu não sei, eu nunca vi, eu nunca experimentei, pode ser que exista, mas eu nunca experimentei nenhum fenômeno, etc. Como é que eu mudei essa postura, né? Eu mudei, isso acontece com muitas pessoas, viu, gente? A gente passa por situações na vida, por crises, grandes mudanças, e eu comecei a prestar atenção. Hoje nós temos uma ferramenta poderosíssima de comunicação, intercâmbio de informações e de conhecimentos, que é a internet com seus diversos, múltiplos canais, né? O próprio sites de busca como o Google, o YouTube, né? Tantos o Instagram, Facebook, são, vamos dizer assim, ferramentas que aceleraram muito as comunicações, os compartilhamentos de conhecimentos, de experiências entre as pessoas. E eu comecei a prestar atenção no que? Depoimentos de pessoas, muitas delas, assim como eu, pessoas com vidas normais, ditas, né, normais, que tiveram experiências, né, muitas delas, inclusive, que não tinham religião, mas que passaram por uma experiência de quase morte e retornaram da experiência com evidências assim importantes, com experiências e com certezas muito fortes. Diversas situações em que, por exemplo, comprovações, né, casos de pessoas que se lembravam de outras vidas e que eram capazes de dar evidências dessas outras vidas que eram confirmadas, né? Chamou muita atenção na época o caso de uma criança nos Estados Unidos, um menino. Isso aconteceu quando ele tinha 13, 7 anos. Ele se lembrava, ele foi um piloto da Segunda Guerra Mundial e ele se lembrava de detalhes do avião, o porta-aviões onde ele atuou, o teatro, né, de operações, que no caso era a ilha de Iwo Jima, como o avião foi derrubado, né? E tudo foi confirmado por pessoas ainda vivas, né? Ainda remanescentes que testemunharam os fatos.
Enfim, cartas psicografadas, né, pelos grandes médiuns aí, como Chico Xavier e outros, que mediante esses testemunhos chegavam essas cartas psicografadas aos parentes, por exemplo, de pessoas falecidas, filhos, enfim, e os depoimentos que constavam naquela carta só poderiam ser validados por alguém que tivesse vivido a experiência naquele momento. Me lembro de um caso de uma pessoa que estava experimentando com asa delta, criando asa delta, sofreu um acidente quase fatal, e inconsciente, foi levado ao hospital, tal, mas no processo disso acontecer, ele saiu do corpo e testemunhou uma série de eventos, inclusive um evento que foi confirmado mais tarde, porque uma das pessoas que, quando ele sofreu acidente, largou tudo para acudir, foi um irmão dele que estava carregando uma mochila com equipamentos fotográficos aí sofisticados e caros, e essa pessoa achou que roubaram o equipamento, só que o acidentado, a pessoa que sofreu o acidente, que estava inconsciente, né, no chão, testemunhou na saída do corpo que aconteceu com a tal da mochila com equipamento fotográfico. Ele, no desespero, correndo para acudir, largou a mochila e jogou no mato, e ele se lembrou, ele viu vamos dizer, fora do corpo dele, ele viu onde foi colocada a mochila, né? E quando, semanas depois, ele se recuperou no hospital, ele conversando com o irmão, ele disse: olha, eu sei onde está o equipamento fotográfico. Não, eu acho. Aí o irmão falou: não, eu acho que roubaram. Não, não roubaram. Você veio correndo para me acudir, eu estava inconsciente, e você largou ela ali do lado, numa trilha, perto de umas árvores assim assado. Bom, não preciso dizer que foram lá e acharam a tal da mochila, né? Bom, esse conjunto de evidências me fez pensar que a gente, no nosso mundo materialista, é muito levado pelas coisas materiais, né? E como é que a gente pode falar? Tende a desdenhar essas experiências, né? A considerar como alucinação, como viagem, como mentira, como tentativa de enganar os outros, coisas desse tipo. Mas eu tenho a mente assim bem, vamos dizer assim, cartesiana, então eu comecei a colecionar experimentos, assistir diversos depoimentos, diversos materiais informativos, e comecei a ver que isso não podia ser uma coisa assim tão... As comprovações eram muito fortes. Então me dei conta caiu assim uma ficha em mim e disse: poxa, isso, o mundo espiritual, né, isso existe. E quando me dei conta, eu disse: eu preciso entender isso melhor. Então passei a ler. Eu gosto muito de ler sempre. Fui um leitor assim bastante prolífico, sempre li bastante, e eu comecei a mergulhar na literatura disponível, que é muito abundante, muito diversificada. Então comecei a ler do Kardec, as principais obras de Kardec, e fui enveredando, li um pouco de tudo, li um pouco de espiritismo, li um pouco de teosofia, li um pouco de budismo, né, li um pouco de hinduísmo. Essa primeira fase foi ler. Posteriormente, eu passei para uma necessidade de... Tá, isso existe, realmente os fatos estão aqui me mostrando que isso ocorre, né? Esse plano espiritual é de verdade. E como é que a gente faz para se alinhar mais com isso, para entender? Então você precisa de uma prática. Então eu enveredei aí, isso foi de 2016 para cá, enveredei em uma série de caminhos e acabei por encontrar o que é o meu caminho atual, que é o caminho espiritual. Eu fiz vários cursos de Reiki, 3 cursos de Reiki, fiz
Entrei, fiquei um tempo na maçonaria, 2 anos na maçonaria, e enveredei pelo caminho da meditação, vamos dizer assim, transcendental, que é o caminho dos mestres hindus. Tenho como meu guru o Paramahansa Yogananda. Hoje eu me graduei, vamos dizer assim, como Kriyaban. Eu sou uma pessoa que pratica, tem um compromisso de seguir os preceitos do guru e de meditar diariamente, 2 vezes por dia, seguindo as práticas que ele preconiza. E o objetivo disso, aí é que a gente vai chegar. Então, mas antes de falar do objetivo, eu quero encerrar esse vídeo com uma pergunta, né? Por exemplo, quando perguntam a uma pessoa, quem é você? As pessoas vão fazer mais ou menos o que eu fiz no começo desse vídeo. Vai dizer, olha, eu sou fulano de tal, eu nasci não sei aonde, minha família é de não sei o que, e eu me graduei nisso e eu faço isso. Então, as pessoas em geral definem o você, o eu, né? O próprio eu, como o que você faz, né? Então, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou pintor, eu sou... Tem uma anedota muito interessante, contada por um grande um espiritualista, que é o professor Laércio Fonseca, de quem eu gosto muito, assisto muitas palestras dele. E ele contou uma anedota que foi o seguinte: foi um grande acadêmico, acho que americano, cara desse aí com doutorado, pós-doutorado, nessa área de filosofia, religião, e ele quis estudar o Zen budismo. Então ele se dirigiu ao Japão para ter uma entrevista com o mestre Zen, né? E a primeira pergunta, se encontraram, né, ou se cumprimentaram, sentaram, e a primeira pergunta que o mestre Zen fez ao acadêmico foi essa: quem é você? E o mestre acadêmico começou aí a declinar, vamos dizer assim, a declamar os seus títulos inúmeros e seu histórico acadêmico brilhante e os prêmios e não sei o que. E enquanto isso estava acontecendo, havia um chá né, o mestre Zen começou a servir o chá para esse acadêmico. E então, enquanto a pessoa, o acadêmico, se apresentava e falava do currículo que ele era, né, o que ele fazia, então o currículo dele, o mestre Zen continuava lá jogando chá na xícara. Óbvio que a xícara encheu e começou a transbordar, mas o mestre Zen continuou a jogar o chá dentro da xícara, e a xícara transbordando, até que o acadêmico se incomodou e disse: mas mestre, o senhor está derramando todo o chá. Aí o mestre falou: isso é você, né? Porque o que nós somos não é o que nós fazemos, o que nós somos não é a nossa circunstância de nascimento, onde a gente mora. O que nós somos é algo mais profundo, é o âmago da consciência. E tudo que a gente coloca no plano da nossa vida são coisas que se amontoam sobre a nossa essência, né? É uma forma de manifestação dessa essência através dessas coisas, né? E o foco maior é perceber que nós somos essa essência, vamos chamar de alma ou de consciência. Nós somos essa consciência que ela é permanente. Mais do que ela é permanente, ela é uma consciência só, que se individualiza em bilhões e bilhões e bilhões de corpos. O principal objetivo do caminho espiritual é justamente o de ter a vida interior, né? Eu chamei esse canal de vida interior, né? Espiritualidade, vida interior. O que é vida interior? É ter o contato com essa essência. Porque no fundo, se eu perguntar a você quem você é, você não vai saber. Assim como 99% da humanidade não sabe. E aí existe todo um caminho traçado com técnicas para quem compreende a importância dessa conexão consigo próprio, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Quem é você?
para você chegar a isso, se você se dispuser a praticar. Então o objetivo desse canal é basicamente mostrar às pessoas que existe uma vida interior e que nós vivemos aqui no planeta Terra achando, a maioria de nós, especialmente no mundo ocidental, que somos o nosso corpo, que somos os nossos pensamentos, somos os nossos sentimentos. Na verdade, o que nós somos é uma consciência que se manifesta através de corpo e tendo como ferramentas as sensações que a gente capta pelos órgãos do sentido, né, que são as ferramentas de intercâmbio com o nosso mundo externo, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. Quando você começa a entender como é que funciona, porque existem grandes mestres que já mostraram para nós como é que funcionam como é que funcionam os outros planos, passando por Chico Xavier, Divaldo Franco, mestres hindus como Paramahansa Yogananda e diversos outros, Buda, mostram, é assim, gente, que funciona. E a tarefa da pessoa que quer perseguir a vida espiritual a sério é se desvencilhar. Ou seja, não é dizer assim, não, eu agora sou um monge, vou me isolar do mundo, não. O grande desafio é você continuar a estar no mundo, cumprindo com seus deveres, sustentando sua família, servindo, né, as pessoas, as organizações para quem trabalha, mas ao mesmo tempo buscando se interiorizar, buscando contato com a sua essência, com sua consciência essencial. E esse é o meu caminho, e é por isso que eu criei esse canal, para compartilhar minha experiência com outras pessoas, na esperança de que isso possa ajudar as pessoas que estão nessa busca a compreenderem melhor, a se interiorizarem também. Desejo para vocês um dia de luz. Namastê para todos.